da situação dos migrantes no mar Mediterrâneo. Para a gente começar a explicar, a migração no mar Mediterrâneo ela está muito longe de ser algo atual. A proximidade geográfica que ela ocasiona entre Europa, o norte da África e a Ásia faz com que, historicamente, ela seja uma área de muitas trocas e, obviamente, muitas migrações. Só que dessa vez a gente está falando de um outro tipo de migração. O perfil das pessoas que está mudando hoje da Ásia e do norte da África para a Europa é um perfil chamado de refugiado. O que é isso? É um tipo especial de migrante, que é aquele que está fugindo de uma situação de violência, de conflito, de guerra. Então esse refugiado ele tem uma outra postura, inclusive nos direitos internacionais. Desde a Segunda Guerra Mundial foi estipulado que aquele migrante que comprovar que ele está correndo perigo em seu país de origem, que a sua vida corre reais riscos, ele tem o direito internacional de pedir asilo. E aí, apoiado a uma situação de guerra que se expande não só no norte da África, mas principalmente hoje na área da Síria e do Iraque, que é o espaço de atuação do Estado Islâmico, muitas pessoas estão fugindo dessas situações para pedir asilo na União Europeia. Não é à toa que o maior número dos migrantes vem justamente da Síria, o país em que hoje o Estado Islâmico possui a sua maior atuação e que já convivia com o problema de guerra civil por causa da ditadura da família Al-Assad. Então, quando a gente pensa que o direito internacional dá a essas pessoas uma esperança de receber o abrigo em outros países, isso fez com que a movimentação no mar Mediterrâneo fosse muito maior. Só para você ter uma ideia, até a metade desse ano, 350 mil pessoas migraram no mar Mediterrâneo em busca de asilo na Europa e algumas em outras partes, mas a União Europeia acaba sendo um grande foco. E aí, qual é a postura a se adotar? O que o mundo tem feito? Inicialmente, a União Europeia, ela reforçou a sua política de fronteira, ela aumentou o controle e ela dificultou a entrada dessas pessoas na União Europeia, o que vem fazendo toda essa repercussão das notícias que mostram rotas ilegais, traficantes que muitas vezes chegam a cobrar $10.000 por pessoa para fazer a travessia, e o mundo ele mostrou uma clara inércia e fez muito pouco por essa situação. O que aconteceu e qual foi o grande preço que a gente teve que pagar para o mundo prestar atenção na situação dos migrantes do Mediterrâneo? Foi achado um corpo de uma criança de 3 anos, o menino Aylan Kurdi, em uma praia da Turquia. A história desse menino é que ele, junto com seu outro irmão de 5 anos, o pai e a mãe, saíram da Síria por causa da guerra, pagaram um traficante para que fossem levados por algumas rotas e entre essas rotas eles pegaram um barco de clara precariedade que afundou e de todos só o pai sobreviveu. Então, diante dessa situação, o corpo do menino encontrado numa praia da Turquia ganhou grande repercussão no mundo e agora uma pressão popular muito grande em cima da União Europeia sobre o que fazer. Dentro do acordo que existe dentro do bloco europeu, o país que recebe o migrante, ele acaba sendo responsável por criar o asilo, criar a política, por dar subsídio. E pensando nas rotas atuais, a Grécia é o país que mais vem recebendo esses migrantes. Dos 350 mil, 235 mil desceram na Grécia, porque é o menor trecho hoje para se viajar, que é justamente entre Turquia e Grécia. Segundo lugar vem a Itália, que é justamente a travessia da Líbia para a Itália, que somou aproximadamente 115 mil pessoas esse ano. Qual é a parte mais dramática dessa história? Não é só o embargo político, mas é o fato dessas 350 mil pessoas que migraram já contabilizar 2.643 mortes e, infelizmente, esse número provavelmente já está desatualizado, porque os números de morte eles mudam diariamente. O que o mundo tem feito diante disso? A União Europeia ela vem mostrando diferentes pontos de opinião. Enquanto a Hungria construiu um muro de 175 quilômetros e a Inglaterra reforçou a sua política de fronteira no Canal da Mancha, a Alemanha vem oferecendo asilo, países como a Áustria, inclusive os Estados Unidos já afirmaram que para o ano que vem eles receberão 10 mil sírios para ajudar nessa situação. O mundo ele vem caminhando para isso e a maior questão ela precisa ser abordada. Essas pessoas estão fugindo de uma situação de guerra. Enquanto essa guerra continuar, enquanto grupos extremistas como o Boko Haram ou o Estado Islâmico continuarem proliferando suas políticas de violência e de terrorismo, essas pessoas continuarão sem um lugar para ficar e continuarão não sendo aceitas porque elas parecem, para a visão do europeu, como aquele que vem roubar nosso espaço, invadir nosso país e é um problema histórico da xenofobia na Europa. O que a gente espera que seja feito a partir disso? Não só uma ajuda humanitária para receber essas pessoas, como vem propondo a Alemanha, principalmente, mas também o mundo prestar atenção. Quais países mais perdem refugiados hoje, você sabe? A gente fala em Síria como principal, mas a gente não pode deixar de destacar a Nigéria, a gente destaca o Afeganistão, Kosovo. Então são países que não estão na mídia, mas que apresentam problemas muito similares, ou de restrições de direitos, ou de qualidade de vida muito baixa, ou até de violência extrema. Então é a partir desse problema que a gente vê que o mar Mediterrâneo ele é só um local e é só a ponta de um iceberg de um problema muito grande, que vai desde o problema de xenofobia até a questão das guerras no mundo. Pessoal, como seria uma questão sobre esse assunto?
De acordo com dados da ONU, Organização das Nações Unidas, cerca de 2,5 mil imigrantes se afogaram no mar Mediterrâneo neste ano, vítimas de muitos barcos superlotados que tentam chegar à costa da Itália e da Grécia. O fluxo de pessoas desesperadas que parte da Síria e do norte da África na tentativa de alcançar a Europa já é muito maior que o registrado no